Bom dia! Iniciando mais uma semana, fazendo nosso café com conexão. Eu vou colocar uma música aqui pra gente se conectar e logo começamos. Bom dia, Rubens, bom dia, Vânia. Já iniciamos para já começar a semana refletindo. O tema hoje é seja proativo e mude a sua realidade. Acho que é um bom tema para uma segunda-feira, né? Bom dia! Deixa eu aumentar o som. Bom dia, Antônia. Que bom você aqui. Bom dia, bom dia. Seja proativo e mude a sua realidade. Expansão de consciência grande para a gente ser proativo, hein? Conexão rápida com Deus, mudança de mentalidade, centramento. Requisitos, né? Para quem ainda não se inscreveu no meu canal, @ThaísConsteladora, vão lá, se inscrevam, tem mais coisa por lá. Isso também é ser proativo, pelo seu bem maior. Ser proativo é deixar, né, esse leão, essa força que existe dentro de nós fazer o que precisa ser feito. Tem alguns requisitos que eu vou falar na live, trazer alguns exemplos. Tem algumas chaves, aguarde. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Seja proativo e mude a sua realidade. Você tem medo de avançar? Você só avança, segue adiante se tiver a aprovação de todos? Como você reage perante as oposições que acontecem no seu dia a dia? Você tem medo, trava e desiste? Ou você tem ousadia, segue adiante, continua, é proativo, muda aquela realidade? Qual é a sua postura perante uma oposição? Oposição que eu falo aqui podem ser grandes oposições e podem ser oposições do nosso dia a dia. Você consegue ter uma atitude capaz de mudar a sua realidade? Você se considera uma pessoa proativa? Vamos falar sobre isso. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ali. Então vamos lá. No nosso dia a dia, durante a nossa vida, nossa jornada, por vezes nós vamos passar por oposições, por situações contraditórias, por situações desafiantes, que aparentemente não tem solução. Aparentemente, porque nós nos limitamos. E é aí, nesse momento em que acontecem as oposições, as dificuldades, que muitos travam, muitos têm medo e muitos desistem. Bom dia, Vico, bem-vindo aqui. Então, não conseguem ter uma atitude para mudar a realidade. Mas e por que aquela oposição se apresentou perante você? Você já parou para pensar sobre isso? Por que aconteceu aquilo? Porque tudo tem um para quê. Tudo tem um porquê. Então, quanto antes você captar, né, tomar consciência desse para quê, desse porquê, mais rapidamente você também vai se tornar uma pessoa proativa e vai conseguir mudar a realidade. Então, deixar de ser dominado pelo problema, deixar o problema te dominar e te conduzir. Deixar dele dominar você, ou você vai se frustrar perante qualquer oposição. Principalmente se você tem a tendência de buscar a aprovação do outro. Muitas pessoas não conseguem ser ousadas, serem decididas, serem proativas, porque elas esperam a opinião dos outros e mais, além da opinião, elas esperam que a decisão delas agrade o outro, mesmo que isso custe o desagrado de si mesma. Isso são contextos que você carrega lá da tua infância. Talvez você busca agradar os outros, busca ser vista, ser amada, porque você carrega aí uma carência afetiva, uma carência emocional. Mas eu queria trazer aqui também a consciência, porque isso eu acabei de ler numa mensagem agora cedo, que a frase, abre aspas, não tenha medo, fecha aspas, aparece 365 vezes na Bíblia. 365 vezes na Bíblia aparece essa frase, não tenha medo. Ou seja, tá lá, escancarado para nós. A todo momento a gente escuta, tem uma fé inabalável, continue. Mas nós desistimos, nós temos medo e nós travamos. Isso nos faz tirar do nosso curso, tirar do nosso propósito, ter uma vida mediana. Quem tem uma vida mediana entra numa posição de medíocre, tá mais ou menos. Não é nem o mais ou menos, nem o bom, tem que ser o ótimo. Você tem que procurar melhorar. Então, deixar de desistir das coisas já é um ato de amor próprio e valorização da sua vida, das suas capacidades, dos seus talentos. E ser ousado. Ser ousado não é você passar por cima dos outros, não. E eu vou trazer um outro exemplo que nós temos nas Escrituras. Ser ousado é ter uma atitude proativa.
como Maria teve lá em Canaã da Galileia. Quando o vinho daquele casamento acabou, ela recorreu a Jesus e falou para ele: o vinho acabou. E ele respondeu: minha hora ainda não chegou. Mas ela, na insistência e na ousadia de mãe, ó, o posicionamento de mãe, fez com que Jesus realizasse o primeiro milagre antes mesmo do que estava previsto. Ou seja, ela mudou a realidade. Ela mudou o curso do que estava previsto. Então é mais um ensinamento que nós precisamos trazer para a vida real. Se ela deixou isso como exemplo, nós podemos também, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. O que Ele pode, nós podemos. Só que esse passo, essa ousadia é pessoal, é nossa. Então aqui nessa história vemos Maria, o quê? Uma mulher de fé, diante da sua compaixão para com aqueles noivos e a família daqueles noivos, conseguiu mudar a realidade, conseguiu mudar a agenda do céu. Por quê? Fé, ousadia e ação. Então, se nós somos, sim, a imagem e semelhança de Cristo, nós podemos mudar a nossa realidade. Ou seja, diante de uma oposição, se nós tivermos esses 3 requisitos, nós podemos mudar a realidade. Só que precisamos ser proativos. O que é proativo? É a capacidade da gente enxergar os problemas e resolver de maneira autônoma e antecipada. Não deixa chegar no caos. Não deixa chegar no fundo do poço. Por que muitos deixam, parece que quase não ter nem luz no fim do túnel para sair dali? Se você já tem uma expansão de consciência, um estado de presença e uma conexão com Ele, você se torna proativo, você visualiza o problema antes mesmo dele te derrubar ou dele chegar assim, estraçalhando a sua vida. A gente não fala que às vezes tem pessoas visionárias? Você acha que a pessoa visionária, ela colhe frutos muito mais rápido do que a grande maioria, do que a média das pessoas. Ela tem uma visão a longo prazo e ela é proativa, ela consegue prever eventuais oposições. Ou a hora que aquilo já está se apresentando, ela consegue mudar a realidade. Às vezes através de uma conversa, de um posicionamento, de algum contexto na vida pessoal ou profissional que ela precisa fazer. Bom dia para quem entrou agora. Cibele, Edna, Mari, bem-vindas. Então vamos agora para um exercício. Pensa agora em um problema ou desafio que você esteja passando. Pensa nesse problema, pensa nesse desafio. Como você pode ter uma atitude capaz de mudar a sua realidade? Qual é essa atitude? 3 requisitos para você ter a atitude capaz de mudar a realidade. 1. Fé. 2. Ousadia. 3. Ação. Primeiro, fé. Conversa com Deus. Peça a Ele a ajuda e a solução para o seu problema. Peça a Ele um sinal. Peça a Ele algo. Ele está aí. Ele vai dar muito mais do que você pediu. Fé. Não existe nada que Ele não possa fazer. 2. Ousadia. Tenha a atitude de fé e de adulto. Adulto resolve problemas. Criança desiste, faz birra, reclama e cruza os braços. Desiste. Provoque você um milagre que você quer viver na sua vida. Isso é ser ousado. 3. Ação.
Movimente-se. Vida é movimento. Haja, faça, executa algo para mudar essa realidade. Faça algo condizente para mudar a realidade que você deseja, tendo a certeza que o melhor está por vir. Você precisa carregar essa certeza dentro de você. Se você tiver fé, ousadia e ação e ter a certeza que o melhor está por vir, você vai viver o sobrenatural. Porque em todo grande avanço, você encontrará oposições. Mas você vai ter uma nova mentalidade de que é aquilo que vai te levar para um próximo nível. Você vai crescer como ser humano, vai conseguir evoluir. Tá fazendo sentido? Pegar essas 3 chaves aí que eu acabei de falar? E qual que é o segredo disso aqui? O segredo está em como você olha e reage perante as oposições. Pega isso. O segredo está em como você olha e reage perante as oposições. Você, diante de uma oposição, ou você vai ter medo e desistir, ou você vai ter fé, ser ousado e executar algo. Aí você muda a realidade. Vocês conseguem perceber que tudo começa no olhar? A forma como você olha aquilo é a forma como vai repercutir na sua reação e na sua ação. Ou na sua inação, não ação. Porque quem tem medo paralisa, trava e desiste. Quem às vezes até vem o medo, mas espera lá. Eu tenho uma fé, o que eu preciso fazer? Vou analisar, vou pedir uma orientação, vou fazer algo e vou executar para mudar a realidade. E essas oposições podem acontecer em qualquer área da sua vida, em qualquer contexto da sua vida. Então vamos de exemplo. Por exemplo, você está com um desafio grande, um problema grande no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. Se você está com um problema, o que você pode fazer para mudar a realidade? Os requisitos você sabe: fé, ousadia e ação. Tá, mas e daí? O que você realmente precisa fazer? Lembra da ação? É uma reunião? É uma ligação? É a conversa com o cliente? É uma reunião com os sócios? É botar a empresa em ordem? Vocês sabiam que as leis sistêmicas atuam dentro das empresas e nos nossos negócios? Elas só são numa outra ordem. As leis sistêmicas atuam na nossa vida o tempo inteiro. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Nas organizações, nas empresas, nas corporações, primeiro a hierarquia, depois pertencimento, depois o equilíbrio. Se tem conflito, se tem desordem, se um produto não tem saída, se alguma função não é preenchida por ninguém, precisa ser visto algo. Tá sendo violada alguma das leis, alguém não foi reconhecido, não tá havendo a exclusão talvez de algum colaborador, o sócio fundador não está sendo honrado, algo está acontecendo que essa empresa está passando por um caos. Então isso também pode ser visto por você enquanto empresário. E aqui eu falo independente do tamanho da empresa, pequeno, médio, grande porte, microempresa, empreendedor. Você mesmo, que não tem nenhum colaborador, mas tem o seu negócio. E ele não vai adiante. O que está por trás disso? Por que esse meu produto não segue? Por que eu não vendo? Ou por que os clientes sumiram? O que está por trás disso? Qual é a lealdade inconsciente? Ou está faltando honrar alguém do sistema? Ou será que eu estou emaranhada a alguém que não prosperou? É olhar. Então, fazer um movimento de constelação é você ser proativo. Proativo com relação ao seu negócio, à sua empresa. Porque enquanto você não se movimentar,
não vai haver resultados. Um outro exemplo é que você esteja passando por um conflito no relacionamento. O que pode fazer? Cruzar os braços e esperar o outro fazer algo? Alguém tem que começar. Então, talvez se você está vendo esta live, talvez seja você. Não quer dizer que você tem que fazer tudo, mas alguém tem que chamar o outro para um diálogo, para um momento somente do casal, que talvez por conta da rotina estressante, desgastante de trabalho com filhos, o casal, ele esquece de cuidar dele. E é aí que acontecem os grandes conflitos. Cuida de tudo e todos. A empresa tá fluindo, que é uma maravilha, ou no seu local de trabalho tá as mil maravilhas, com os filhos também tá, a organização tá, mas o casamento tá um caos. Olha para a relação. Vocês estão esquecendo de olhar para a relação. Um escutar o outro. Olha lá no início da relação como é que era. Não existia diálogo, não existia uma conversa, não existia uma troca de cumplicidade, de objetivo, de sonhos compartilhados. E agora, você sabe o sonho do seu marido, do seu parceiro, do seu namorado? Ele sabe o seu sonho? Vocês conversam? Diálogo salva relacionamento. Mesma coisa que saber a linguagem de amor um do outro. Porque se você não sabe, talvez você vai expressar amor de uma forma que ele não entenda o que é o amor. Então olhe para isso. Um outro exemplo, se você está tendo brigas constantes, por exemplo, ou discussões com os filhos, o que fazer? Senta, conversa calmamente. Procure saber o que teu filho está passando. Dependendo da idade, criança ou adolescente, quais são os sentimentos que ele está tendo? E ele vai se abrir. Dê espaço para ele abrir. Talvez dê o espaço que você esperou que a sua mãe e seu pai dessem e não deram. E talvez você ainda espera lá, fica lá criticando, porque minha mãe não me deu atenção, ela não sentava para conversar comigo. Eu tive uma infância muito dura, uma adolescência, eu não sabia nada na minha adolescência. E você tá dando isso para os seus filhos? Cuidado, porque enquanto você critica aqui, você se ausenta aqui. Compreenda que o que ela deu foi o que era possível. Dê você além. Então senta, tenha momentos de diálogo também e conversas com os seus filhos. Para que eles se sintam confiantes e seguros suficientes para a hora que precisarem retornar. Porque mãe é porto seguro. E eles podem ter a idade que for, que eles vão voltar. E é lá que você também tem que fazer. Voltar, nem que seja no exercício mental, voltar e pegar toda essa segurança, essa força para a sua vida. Se está cansado, se está desgastado, se está sem força, faça um movimento em direção à sua mãe e ao seu pai. E você vai ver a sua vida, a sua força tomando um novo rumo. Ter exercícios diários da gente tomar a força do pai e da mãe. Você não precisa estar lá na frente dele, nem fazer uma ligação, nem mandar uma mensagem. São exercícios de alma. São exercícios de alma. Então, ser proativo é sobre você mudar a sua realidade. Você é capaz. Se apodere disso. Requisitos para ser uma pessoa proativa: atenção plena. Cuidado, porque às vezes você está fazendo uma coisa e mais 10 ao mesmo tempo. Atenção plena para o momento presente. Conexão espiritual. Ele vai dar sinal para você. Eu abri essa live, eu estava tentando compreender algo que tinha acontecido comigo, eu não estava achando a resposta. Eu abri a live, veio. Eu quase encerrei para depois vir falando. Eu falei, não, deixa eu fazer a live. Mas fez todo o sentido, virou uma chave. Então esteja com uma conexão espiritual, porque as respostas vão vir. Vão vir. E uma expansão de consciência.
nós somos só 5% consciente, 95% inconsciente. Cada vez que você se abre para ler algo que expanda a sua consciência, assistir uma live, ver um filme, frequentar um lugar com pessoas que buscam, né, aprender mais, evoluir, expandir, mudar a mentalidade, você vai se tornar muito mais proativo. Então escolha expandir a sua consciência. Você vai perceber o quanto você era bloqueado, ou como se fosse um cavalo, né, que colocam aqui, e o quanto você está começando a enxergar coisas que antes você não via, apesar de elas sempre estarem aqui. Então, por amor a você, expanda a sua consciência. Questione, indague, tire crenças limitantes, implante crenças edificantes. Vá se abrindo para um novo mundo, com novos pensamentos. Você não precisa ter a mesma opinião do dia que você nasceu ou de quando você se formou lá como adulta. Ah, eu penso assim sobre isso. Ai, não posso mais mudar. Claro que não. Com 20 anos eu tinha um conhecimento e eu tinha uma opinião sobre determinados contextos. Hoje eu tenho outras opiniões sobre os determinados contextos. Sim, por quê? Porque hoje eu já tenho um conhecimento que aos 20 eu não tinha. Qual o problema de mudar? O problema não é você mudar a opinião. O problema é você se enfiar numa caixa e ali permanecer como se fosse proibido você mudar. Mudar de lado, mudar de opinião, sair da caixa, alcançar novos voos, se tornar proativo, mudar a sua realidade. Então é sobre isso a mensagem de hoje. Que vocês sejam mais, né? Tomem posse da capacidade de vocês de serem proativos. Todo mundo tem essa capacidade. Se talvez durante a live alguém falou assim, não me vejo proativo, não consigo, não é impossível de desenvolver. Para ele nada é impossível. Ele te capacitou. Nós nos bloqueamos ou fomos bloqueados na infância. Então você pode sim se desenvolver. Escolha isso. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se teve alguma pergunta aqui para trás. Eu acho que não. Bom dia, Luiz, Kelly, Gabriele, Magali, Lila, Clarice, Gabriel, Viviane, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia. Alguma dúvida? Fez sentido? Lembrando que lá no meu YouTube, se inscrevam para terem acesso a mais vídeos. Compartilhem @Thaís Consteladora da mesma forma que é aqui no Instagram. Ou clica lá no link da minha bio que você vai dar um clique, você vai ser direcionado já para o YouTube. E se inscreve lá, que em breve estarei fazendo lives por lá também. Então, uma semana de proatividade. Uma semana para você mudar a sua realidade. Ontem eu coloquei um Reels que eu falei que às vezes a gente faz a escolha certa, mas não mudamos os nossos hábitos. Para você colher novas coisas, você precisa de novos hábitos. Para mudar a realidade também. Para ser proativo também. Uma coisa leva a outra, a outra e a outra. Seja proativo e mude a sua realidade para uma realidade muito melhor do que aquela que você já vive. Um beijo grande e uma semana abençoada a todos vocês.